Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco presente, vocês que estão assistindo também pela internet. Graças a Deus pela sua vida, que esse seja um momento de bênção, de alimento espiritual para cada um de nós. Vamos começar a nossa reunião lendo um texto em Gênesis, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Esse texto que fala da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Nós escolhemos esse texto para iniciar a nossa celebração de adoração ao nosso Deus, para justamente nos lembrar que tudo existe por causa de Deus, por causa da vontade de Deus. Foi o desejo de Deus, foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. Então, a razão de nós existirmos não é vontade nossa ou foi de alguém, senão do próprio Criador do universo. Nós existimos, nós somos, porque Deus nos constituiu, Deus nos formou, Deus teve amor por nossa vida e por isso Ele nos trouxe a vida. E tudo iniciou-se com a vontade dEle, mais pela palavra dEle. Ele disse: haja luz, e houve luz. E isso foi o princípio do plano de criação. Mas Ele já existia antes de todas as coisas. É Ele quem dá início a todas as coisas. Então Ele é anterior a isso. Não há outro que possa se comparar ao nosso Deus. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é a razão das nossas vidas. Nós devemos cultuá-lo, nós devemos adorá-lo. Vamos colocar em pé, peço que todos se coloquem assim para nós orarmos e nós em seguida cantarmos em adoração ao nosso Deus. Amado Deus e Senhor, nós exaltamos, bendito Deus, o Teu nome. Exaltamos ao Senhor que é o nosso Pai, o nosso Criador e ainda o nosso Salvador, aquele que nos constituiu e determinou que a nossa presença ela deve ser contínua diante do próprio Senhor. Obrigado, Pai, por esse imenso amor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia sobre nós. Nós Te adoramos. Somente o Senhor merece toda a adoração, não só nossa, mas de toda a terra, de toda a criatura, de tudo que tiver fôlego, que louve ao Senhor, que exalte ao Senhor. Recebe, Pai, esse culto, esse momento nas nossas vidas, nas Tuas mãos, com aroma agradável. Que nós possamos, Senhor, Te agradar com a sinceridade do nosso coração nesse momento, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos exaltar o nosso Deus. Chegado o fim, Só
conhecemos e se sente nos amar, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso coração. Em seus braços nos acolhe, nos dá consolação. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso coração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Louvado seja Deus. Vamos nos sentar todos. Nós estamos no segundo domingo do ano e no calendário cristão nós lembramos do batismo de Jesus Cristo. Embora o nascimento que nós comemoramos há poucas semanas, a sequência da história de Jesus mostra que ele cresceu em estatura, cresceu em conhecimento, cresceu em obediência e, num dado momento da sua vida, ele buscou ser batizado, buscou ser lavado para essa ligação, essa declaração, como uma amostra de como todos nós devemos também desejar ser lavados de nossos pecados. Há um texto em Marcos, capítulo 1, os versos 4 a 8, justamente no início do Evangelho, Marcos, ele fala do batismo de Jesus. Ele diz, na verdade ele conta um pouco antes, os versos 4 a 8, foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E logo a sequência do texto, da narrativa do Evangelho, Jesus procura João Batista e vai justamente buscar ser batizado por ele. E é importante nós vermos que João Batista, que antecedeu Jesus como aquele que era a voz que anunciava no deserto, nos lugares inóspitos, nos lugares difíceis, que as pessoas deviam se preparar para mudar as suas vidas. Elas deviam de cara se arrepender dos seus pecados. E o batismo, que era um momento público, era um momento ser feito na presença dos outros, as pessoas realmente se declaravam assim arrependidos dos seus pecados. Mas João Batista fazia um batismo de preparação. Ele queria que as pessoas preparassem os seus corações. Ele era a voz que clamava no deserto para abrir os caminhos do Senhor, como ele mesmo disse. Aquele que viria depois dele, ele não teria nem dignidade para desatar as sandálias dos pés do Senhor. Mas Jesus mesmo vem depois e se batiza também. Ele declara, é bom que seja assim. Mesmo que João não entendesse isso, reconhecesse que ele era o seu Senhor, Jesus se submete a esse batismo para que todos vejam que é necessário a demonstração, a declaração, o desejo de estar limpo diante de Deus, de estar com a vida em paz, com a vida
com ajustes, com os acertos necessários a ser feitos. Nós vamos orar nesse sentido para fazer a mesma coisa com que João Batista propunha para os batizandos que iam no Rio Jordão. Se arrependam dos seus pecados. Vamos fazer isso continuamente, não somente agora, como vamos ter a oportunidade, mas em todo o tempo. Vamos nos arrepender daquilo que nos afasta da paz, nos afasta da vontade de Deus e nos afasta de Deus por conta disso. Vamos buscar fazer tudo ao nosso alcance para nós podermos sentir a presença de Deus, nos vermos diante dele e nos vermos também satisfeitos diante dele, sabendo que nós estamos fazendo o que devemos fazer. Vamos fazer alguns instantes de oração silenciosa. Depois eu vou pedir para o nosso irmão Manuel fazer uma oração, entregando nossas orações de arrependimento diante de Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, grandioso Deus que é. Meus irmãos, nós vamos cantar, vamos exaltar o nosso Deus, vamos glorificá-lo, vamos louvar a Ele com todo o nosso coração, nossa disposição. Vamos colocar em pé. E também quem quiser nesse momento louvar a Deus, adorar a Deus fazendo seus dízimos e ofertas, fique à vontade a trazer o grande Vilaço logo à minha esquerda. Vamos colocar em pé, pedir que apaguem as luzes para que a gente possa acompanhar os cânticos. Vamos cantar com bastante animação. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco
a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem me ajuda, ó Deus. Um coração quebrantado
vamos agora refletir sobre a palavra. Nós vamos estar orando, dando graças a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e colocando justamente esse momento da mensagem nas mãos do Senhor, para que Ele fale realmente aos nossos corações. Amado Deus, graças te damos, ó Pai, pela vida, graças te damos por tudo, Senhor, que acontece conosco, porque nós somos uma dádiva, um presente que o Senhor concedeu para cada um, a percepção, a sensibilidade de que nós somos teus filhos amados, e nesse fôlego de vida nós podemos contemplar a tua beleza e a beleza da tua criação, Senhor. Nós queremos dar graças também pelos dízimos, ó Pai, pelas ofertas que foram trazidos para o sustento da tua obra, para a propagação da tua palavra, a propagação do teu reino aqui nessa terra. E pedimos agora, Senhor, que vamos ler e meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo venha trazer luz como a primeira coisa trazida na criação, que essa mesma luz venha ao nosso coração e à nossa mente agora, para termos o entendimento, a sabedoria, o discernimento que somente o Espírito Santo podem nos conceder, para compreendermos a tua palavra, nesse instante, nesse momento das nossas vidas, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a meditação nossa de hoje vai se dar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versos 1 ao 7. Vamos aguardar todos localizarem o texto. Também pode ser acompanhado aqui na projeção. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versos 1 ao 7. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Meus irmãos, Jesus ele recebeu batismo, como já dissemos, para nos ensinar a importância disso. Jesus, o Deus encarnado, veio viver conosco e nos mostrar, sim, como é uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de perfeição. E mostrando essa vida santa, de santidade, uma vida de perfeição, Jesus se submeteu a um batismo, a um registro oficial e público diante dos homens, de que ele realmente faz parte do reino dos céus. Jesus, com a importância disso, com a relevância que é o batismo, quando no momento em que ele foi batizado, o texto bíblico em Marcos, capítulo 1, versos 9 ao 11, fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, porque foi visível às pessoas que estavam lá em volta, às margens do rio, talvez até dentro do rio naquele momento também, do Rio Jordão. As pessoas viram isso acontecer,
foi testemunhado, por isso foi escrito, foi registrado por Marcos. As pessoas viram do céu vir como uma pomba branca que desceu sobre Jesus. Se ela desapareceu, se ela ficou pousada sobre ele, não há registro claro sobre isso. Mas a manifestação sobrenatural de Deus foi acompanhada, inclusive, de palavras do próprio Deus, dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Deus, naquele momento do batismo de Jesus Cristo, Ele declarou para as pessoas à volta, Ele se fez presente, o Deus encarnado ali, sendo batizado, o homem Jesus, o Espírito Santo descendo sobre Ele, e o Pai nos céus falou para todas aquelas pessoas, para eles ouvirem em bom som: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, é um filho que me agrada, ele está fazendo a minha vontade. Quando nós vemos esse fato, esse momento acontecer na vida de Jesus, e para nós que devemos, como cristãos, como pequenos cristos, como imitadores de Cristo, tentar imitar tudo que Jesus fez, a gente não precisa ter a falsa modéstia, como cristãos que somos, de dizer: mas nós jamais faremos o que Jesus Cristo fez, porque Ele mesmo declarou: quando nós tivermos a palavra dEle sendo vivida em nós, nós faremos aqui nessa terra coisas ainda maiores do que aqueles milagres que Ele fez, que Ele realizou. Então Jesus não se diminuiu diante de nós, Ele apenas nos esclareceu a sua palavra. Quando vocês estiverem com as minhas palavras no seu coração, vocês haverão de fazer coisas ainda maiores, porque milagres acontecendo, todas as pessoas ficavam transtornadas, ficavam maravilhadas. A ressurreição de Lázaro, o leproso que é curado, o endemoniado que é liberto daquele demônio, daqueles demônios, a filha de Jairo que morreu, foi ressuscitada, a fé demonstrada por aquele centurião, que ele pede para Jesus curar um servo, um empregado dele, e Jesus cura, o servo é levantado. Todos aqueles milagres e muitos mais, que a Bíblia inclusive não registra todos, a própria Bíblia diz isso, que nem tudo que Jesus fez foi registrado, nem caberia em livros. Nós estaríamos hoje lendo textos inéditos ainda, acredito eu, de tantas coisas seriam escritas se fosse assim a vontade de Deus. Mas quando todas essas maravilhas da parte das pessoas, esse maravilhamento das pessoas em torno dos milagres de Jesus acontecido, ele fala que nós devemos estar certos de que é desejo dele, é vontade de Jesus, vontade de Deus, que nós o imitemos. E fazendo essas práticas, essas imitações de Jesus, muitas coisas maravilhosas também aconteceriam em torno de nós. Nós também vamos orar e impor as mãos, e as pessoas vão ser curadas. Nós também vamos interceder e pessoas vão ser libertadas. Nós vamos fazer o que Jesus desejou e deseja que nós façamos. E nesse texto nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que era um homem de lei, um homem severo, inclusive no cumprimento da lei religiosa da época, quando ele se converteu, quando Jesus o alcançou, a vida dele foi tão transformada, tão transtornada, que ele passou inclusive a, entendendo como era o outro lado, aquilo que ele perseguia, ele passou a ser perseguido, mas ele não se atemorizou por isso, ele entendeu a mensagem de Cristo, as palavras dos apóstolos, os testemunhos das pessoas que falavam de Jesus, contaram das transformações que tiveram de vida. Paulo também entendeu, Paulo também captou essa mensagem, porque o Espírito Santo entrou nele. Paulo foi batizado, Paulo foi ensinado, foi discipulado, e o Espírito Santo, quando entrou na vida de Paulo, abriu os olhos dele. Ele passou a ver o mundo de uma maneira nova, diferente, especial. Quando ele visita esse povo, como diz o texto aqui, ele visita o povo em Éfeso. Um pouco antes, havia um discípulo naquela cidade, chamado Apolo,
que estava em Éfeso. E esse discípulo que foi convertido a Jesus Cristo, conheceu o amor de Deus, começou a ensinar pessoas, começou a discipular pessoas. E quando ele se muda, ele sai de Éfeso, até em cumprimento da missão, ele quer agora partir para outros lugares para levar a mensagem de Cristo. Fala que ele já está em Corinto quando Paulo chega em Éfeso. Então, Apolo, que estava discipulando, talvez pastoreando as pessoas naquela cidade, ele já, o pastor interino, quem estava na época, não está mais naquela cidade. Foi quando justamente Paulo chegou e é onde nós lemos o texto que acabamos de acompanhar. Ele fala que encontrou ali alguns discípulos, algumas das pessoas que então eram da igreja de Jesus Cristo em Éfeso. E Paulo questiona justamente isso, que para ele foi a coisa mais importante, a transformação maior na sua vida. Ele pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando conheceram Jesus Cristo? Vocês sentiram? Vocês perceberam uma mudança na vida de vocês? E para espanto nosso, e imagino maior ainda do Paulo na época, eles responderam: a gente ainda não ouviu falar desse Espírito Santo. Eles se declaravam, ou pelo menos se apresentaram como discípulos, talvez como a igreja de Jesus Cristo naquele lugar. Mas Paulo fala para eles se eles receberam o Espírito Santo, e eles falam no verso 2 ainda: pelo contrário, nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. E, de maneira chocante, como que uma igreja tem crentes que não têm o Espírito Santo na sua vida? Foi o que Paulo também estranhou. No dia de hoje, seria o mesmo espanto. Como que uma igreja tem alguém que é convertido a Jesus Cristo que não recebeu o Espírito Santo? Tem igrejas, inclusive, que tem muitas pessoas, tem muitos membros. Será possível que no meio dessas pessoas alguém não tenha o Espírito Santo de Deus? Paulo encontra uma igreja que havia pessoas que não tinham o Espírito Santo na sua vida. E ele avança perguntando, questionando aquelas pessoas: então, que batismo vocês receberam? Ele justamente trata desse assunto. Que batismo vocês receberam? Quando foi o momento que vocês declararam a fé de vocês, diante de tudo isso que vocês têm ouvido e têm aprendido? Aí eles falam: nós recebemos o batismo de João Batista. Lembra que nós lemos há pouco, até comentamos? João Batista batizava para que as pessoas declarassem que estavam arrependidas dos seus pecados. Era um batismo de arrependimento, era um batismo de limpeza temporária, era um batismo apenas de autorreflexão, era um batismo de meditação, era um batismo de busca de melhoria de vida. Aí Paulo explica para eles que esse batismo que João Batista fez foi nesse contexto de arrependimento de pecados. Mas ele lembra que o próprio João Batista disse que depois dele viria um que seria muito maior, e que a esse sim os corações deveriam ser convertidos. O texto fala que, tendo ouvido isso, então eles foram batizados. Ou seja, aí eles foram batizados. Aí eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o texto fala: eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Porque é exatamente isso que cabe a nós cristãos nos declararmos ao mundo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados porque o Criador assim deseja. Nós somos batizados em nome de Jesus porque Ele próprio se batizou, se deixou batizar, se fez batizar para que nós o imitássemos. E nós somos batizados pelo Espírito Santo para receber justamente o que nos falta, a ligação com Deus. É o Espírito Santo que nos liga ao Eterno, nos religa. A religião tem esse papel de religar o homem a Deus, mas a religião não faz isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. O ato do batismo, o momento que nós temos público,
seja numa piscina, seja num rio, como foi Jesus, o Rio Jordão, seja num tanque, seja no mar, seja por aspersão, seja por efusão, ou seja, o ato de jogar água na pessoa, ele precisa estar ligado a esse propósito de entregar o coração para que o Espírito Santo preencha a nossa vida. É quase um ato mágico. Não significa que o ato simbólico do batismo, meus irmãos, não significa que não é essa expectativa, nem o texto bíblico, embora ele mencione um fato sobrenatural naquele instante acontecido, um ato espiritual impressionante, em que as pessoas foram batizadas e já começaram, o texto diz, a falar em línguas estranhas e a profetizarem em nome de Jesus. Mas o ato do batismo é um momento assim, realmente íntimo, mas ao mesmo tempo de grande compromisso. É um ato, uma coisa pessoal. A pessoa quer fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. E uma das agências de Jesus Cristo espalhada em toda a terra, que a gente dá o nome de igreja, ou igrejas, pratica esse ato, esse momento simbólico, mas totalmente espiritual. O momento em que essa água toca na vida, no corpo, na cabeça da pessoa, seja adulto ou seja criança, relaciona então os pais com a criança. Nesse momento, nós temos o que a Bíblia menciona que deve acontecer. Essa declaração pública que nós queremos fazer parte do corpo de Cristo, Deus responde a ela. Não é um ato isolado, feito num lugar escuro, em trevas. É um momento de luz, em que os olhos se abrem, tanto daquele que está sendo batizado, quanto da comunidade, para mais uma pessoa que está sendo erguida diante de Deus. O batismo, então, ele é muito importante na vida do cristão. O batismo, ele é uma imitação do que o próprio Jesus Cristo nos fez. Como já dissemos, o próprio João Batista ficou confuso com isso, na hora que Jesus chegou para ser batizado. Ele falou: Senhor, eu não sou, como ele se declarou não ser digno sequer de desamarrar as sandálias de Jesus, imagina ele derramar água na cabeça de Jesus, ou mergulhar Jesus, como pode ter sido, e falar alguma coisa para Jesus. E Jesus fala para ele: calma, apenas faça isso porque convém que seja feito, não precisa entender, apenas cumpra o que tem a tua parte, o teu papel, Sacerdote, faça o teu ministério, cumpra o teu ministério. Porque o que vem de Deus não vem dos homens, então, só pode vir de Deus. O que acontece em seguida é entre a pessoa e o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus nos toca, quando o Espírito Santo de Deus nos preenche, nós recebemos essa dádiva, a confirmação de que nós somos salvos em Jesus Cristo. E uma vez salvos, sempre salvos. É uma grata alegria que nós podemos ter e compartilhar essa certeza. Não precisamos ter medo de ficar: será que eu vou para o céu? Ou será que eu não vou para o céu? Será que eu perdi a salvação? Será que eu continuo ainda na caminhada? Uma vez resgatados por Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, pela ação do Espírito Santo, o nosso caminho já está definido. A gente agora só vai negociar conosco mesmo a caminhada, os passos que nós vamos dar, a maneira que nós vamos dar. Essa semana a gente estava conversando, liderança da nossa igreja, reunião de conselho, e tratamos até desse assunto. Uma igreja composta de muitas pessoas. Igrejas com muitas pessoas, normalmente, são de origens diferentes, diferenciadas. Cada uma é uma história. Cada pessoa é um universo de eventos. Algumas pessoas foram pastoreadas por determinada pessoa, determinado ministro, outras por outro. Depois de algum tempo, esse ministro foi sucedido por outro, e aquele grupo agora tem um novo líder, que tem uma nova leitura da Bíblia, uma nova maneira de expor os pensamentos, a doutrina, a sã doutrina da igreja. Então, não se trata nem da pessoa estar mudando de igreja, mas na mesma igreja ela começa a ter, muitas vezes, várias direções. Tem por cada tempo, talvez, uma nova liderança, uma nova forma de apresentar o Evangelho e a Palavra de Deus.
Isso cria certa confusão, porque normalmente o ministro que assume o papel, o posto, né, de cuidador, de responsável, de pastor na igreja, ele vai cuidar de pessoas que ele não preparou desde o início. Cada uma já veio com uma formação, com uma história religiosa, uma história espiritual própria, única. E a gente não consegue, isso nem é possível, nem é o ideal, né? Passar um rolo opressor e acertar todo mundo do mesmo jeito, isso seria muito ruim, seria terrível até. Tirar a individualidade, tirar a percepção única que cada um de nós tem, que nós temos de Deus pela palavra dele. Foi uma das lutas da reforma isso, que as pessoas tivessem a oportunidade de ter contato diretamente com a palavra de Deus. Isso foi uma das maiores bandeiras levantadas na reforma cristã no nosso tempo. No século passado, que influencia, no milênio passado, que influencia o nosso tempo agora. Cada um ter acesso à palavra de Deus para falar diretamente com Deus e buscar interpretar e ouvir a voz de Deus por si, para poder fazer a vontade individual e pessoal que Deus tem para cada um de nós. Todos nós temos a missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações e levar as pessoas a serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós temos essa missão. Alguns, pelo que a própria Bíblia nos ensina, alguns de nós recebem do Espírito Santo algumas habilidades, alguns dons, algumas coisas que nós fazemos com mais facilidade que os outros, e é para ser usado mesmo, né? Aquele que faz melhor um determinado ato, uma determinada ação, cabe a ele sim, né, ser voluntário em fazer melhor mais aquilo mesmo, porque ele recebeu de Deus, não por acaso. Não é um talento que vai ser escondido. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele vem nos colocar no grande tabuleiro de Deus. Nós somos a peça que estava desencaixada naquele quebra-cabeças do mundo eterno, da vida eterna. E Jesus nos coloca lá, o Espírito Santo nos mostra ali o encaixe nosso. É ali que nós devemos estar. Se nós não estamos ali cumprindo o nosso papel como dom que Deus nos deu, o quebra-cabeças, a grande tela, o grande desenho de Deus não está pronto ainda, não está ficando completo. Ainda está faltando alguma coisa. Veja, nós temos o nosso encaixe perfeito. A gente vai fazer uma grande obra. Vamos fazer parte de uma grande obra de arte de Deus. Mas nós não podemos silenciar o Espírito Santo. Não podemos silenciar esse dom que foi dado a nós para nós cumprirmos os propósitos de Deus. Paulo se preocupou com as pessoas, né, quando ele chegou em Éfeso, porque vocês receberam o Espírito Santo? Vocês já fazem parte então dessa grande tela? Vocês já sabem que vocês se encaixam nessa tela de Deus? Eles falaram, a gente nem está sabendo disso ainda. Aí o texto mostra que Paulo se preocupou em ensinar isso, antes de tudo mais. Ensinar isso. Não ensinar as leis da igreja, não ensinar os códigos, a Constituição, os estatutos, que hoje são a nossa forma de a gente se reger, se organizar também. Mas ele se preocupou em falar o que a Bíblia falava sobre isso, para que a conversão acontecesse, para que essa entrega fosse verdadeira, fosse de coração. E as outras coisas iam se ajustando. Ele fala com eles, ensina sobre isso e propõe na missão de Paulo: pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fez isso, ensinou as coisas que Deus tinha ordenado para ele, ele cumpriu a missão dele, individual, não do grande Paulo, que foi um grande homem, mas do cristão que foi chamado para ser cristão. Ele fez isso. O texto ainda fala que a grande comissão, essa ordem de Jesus Cristo para todos nós, cabe a todos nós em todo o tempo. Quando nós deparamos, meus irmãos, com um quadro de problema de saúde de qualquer pessoa, principalmente as próximas de nós, a maior preocupação nossa, meus irmãos, humana, é que a pessoa se cure, não morra, para que possa continuar a sua vida. Essa preocupação é digna
é humana. Mas a preocupação maior do cristão, nossa, de todos nós, é se essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Porque vivendo essa vida, ou morrendo nessa vida, sem o Espírito Santo de Deus, sem crer em Jesus Cristo, o fim é terrível, é drástico. Seja para quem for, seja um idoso de longa idade, seja uma criança, precisa conhecer de Jesus Cristo. Esse trato que nós temos na igreja com as crianças, os irmãos entendem o quanto é importante, desde que pequenininhos, eles ouçam de Jesus Cristo todos, se possível, todos os dias na nossa casa. Quando estamos aqui juntos no templo, temos que fazer isso, aproveitar essa oportunidade para eles ouvirem falar de Jesus, para o coraçãozinho deles já ser alimentado, ser preenchido com a palavra de Deus, na língua deles. Eles sequer entendem muitas vezes, nos bebês, mas é só coisa boa que a gente está colocando na mente, no coraçãozinho deles, para que eles cresçam desde pequenininhos nessa direção, alimentados com coisas perfeitas, que são a palavra de Deus. E essa missão que nós temos, ela começa com os pequenininhos, vai a vida inteira com todas as pessoas. Como eu disse, quando nós conhecemos alguém que está doente, enfermo e mais, em estado grave, que muitas vezes nós nos deparamos, já está no hospital, às vezes numa situação crítica, a maior preocupação e a urgência que nós devemos ter, se for possível fazer uma visita, é perguntar isso, é fazer o que Paulo fez. Você já recebeu o Espírito Santo? Às vezes não é do nosso convívio, não sabemos se a pessoa frequenta alguma igreja, você já ouviu falar de Jesus Cristo? A nossa parte de cristão, independente do que nós temos ou não, cargos, posições, somos novos na fé, antigos na fé, já fizemos muito, nunca fizemos. Nossa disposição precisa ser com urgência, buscar essa pessoa, falar com ela e perguntar de maneira bem discreta: você já recebeu o Espírito Santo? Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Pode parecer meio estranho, mas às vezes a pessoa tem 2 minutos de vida. Pode parecer estranho, mas ela não precisa entender. Mas se você ela falar: não, eu não sei disso, eu não sei nada do Espírito Santo, eu não creio nesse Jesus Cristo, não ouvi falar nada sobre isso ainda, a gente tem que falar. Cabe a nós fazermos isso. Paulo fez isso naquele texto. Assim que ele soube, pensa, o grande Paulo pregava para muitas pessoas, era uma pessoa de nome já, pelo menos no meio dos judeus, onde ele ia, nas cidades que ele ia. Então já era uma pessoa, inclusive uma pessoa que tinha um destaque. Ele foi um traidor da fé farisaica, ele era um fariseu, ele ficou em grande destaque quando ele saiu de lá. Muita gente soube, tratou ele como traidor. Então é uma pessoa de visibilidade. Quando ele soube desse grupo de pessoas aqui, ele fez o que cabia ele fazer. Ele mesmo foi lá e ensinou, e fala aqui o texto que eles foram batizados e inclusive receberam o Espírito Santo naquele momento, e já começaram a agir por ação do Espírito Santo. Por isso que nós, irmãos, diante de um quadro de emergência de saúde, mais do que pedir para Deus curar, que pode e devemos, é o desejo do coração de Deus que as pessoas recebam do amor dele, e cura é bênção, mas não nos convençamos que é o suficiente, porque isso não é o suficiente. Não basta estar saudável aqui nessa terra para que as coisas boas e perfeitas aconteçam. Não basta. O que a pessoa precisa é que até o momento da morte ela ouça falar do Espírito Santo e creia em Jesus Cristo por meio desse Espírito Santo. E nós temos esse papel. Isso deve ser grave na nossa vida. Não com medo das enfermidades, dos acidentes, que nós estamos sujeitos, Há pouco, chegando aqui na igreja, os irmãos viram um acidente na entrada aqui, que até fechou o acesso nosso direto aqui para o templo. Um acidente de carro, parece que envolvia moto, tinha uma pessoa no chão caída. Não sabemos o destino, nem a causa de tudo isso, mas nós estamos sujeitos, as pessoas todas estão sujeitas a acidentes, a incidentes, coisas do tempo, enchentes, incêndios. Estamos sujeitos a isso, a enfermidades, a idade. Nós vamos estar no nosso corpo debilitando a cada dia,
envelhecendo um pouco mais, morrendo um pouco mais, a cada dia. Paulo ficou ansioso de cumprir com o propósito da sua vida: pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, discipular as pessoas, ensinar o que tinha aprendido e levá-las ao batismo, levá-las a uma decisão de fazer parte publicamente, delas falarem para si mesmo e para os outros: eu quero fazer parte desse reino, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte do povo de Deus, eu sou irmão em Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo. Aquela placa de caminhão que eu adoro, né? Ela fala assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É ter isso bem claro no coração. Nada é grande o suficiente, porque Deus é maior que todas as coisas. Ninguém é tão bom, ou ninguém é tão poderoso, que possa ofuscar o brilho da majestade do nosso Pai, que é Deus. Paulo cumpriu com a missão com um propósito. E como nós também somos uma igreja apostólica, que também segue os passos dos apóstolos, Paulo mostra para nós o caminho também. Jesus é nosso modelo primeiro. Paulo fala que se a gente não conseguir imitar Jesus, imita pelo menos ele, porque ele está tentando imitar Jesus. Se parecer mais fácil imitar ele, imitem a ele, ele diz. Paulo está fazendo o que Jesus mandou fazer, pregando o Evangelho, ensinando o que tem sido ordenado, discipulando, cuidando da vida das pessoas e convidando ou preparando o ambiente para que a igreja se firme, a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, por fim, meus irmãos, ela não é um clube religioso. A igreja de Jesus Cristo não é um clube religioso, um local onde a gente precisa ter conforto suficiente para se sentir bem. A igreja de Jesus Cristo é muito mais do que esses momentos de conforto que a gente procura se sentir bem. Porque a igreja de Jesus Cristo é a nossa vida todos os dias em comunhão, sabendo que nós não estamos sozinhos. É a minha vida com a minha esposa, com meus filhos e todos nós com vocês, conosco, com as nossas famílias, fazendo parte, interessando sobre o que está acontecendo com cada um de nós, interessando com a nossa espiritualidade diante de Deus. Se nós todos sabemos do Espírito Santo, se nós todos cremos em Jesus Cristo, entregamos nossa vida a Jesus Cristo, e se nós todos estamos juntos fazendo a vontade de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o meu desejo para a minha vida, é o meu desejo para a vida da minha esposa, Marilda, é o meu desejo para a vida dos meus filhos, que eles também tenham esse mesmo sentimento nos seus corações, e esse é o sentimento e desejo que eu tenho por cada um de vocês, por cada um dos irmãos, que tenham a mesma disposição para as suas famílias, para os seus cônjuges, para os seus filhos, os seus parentes, seus pais, seus irmãos, seus vizinhos. Esse desejo, isso é a igreja de Jesus Cristo. Que todos, no mesmo Espírito de Deus, com a vontade de Deus, nosso desejo deve ser o mesmo de Deus, que todos sejam salvos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. Por que nós poderíamos fazer uma coisa que Deus Altíssimo não faz? Jesus, ele tanto mostrou isso, dessa inter-relação que nós temos que ter uns com os outros, que antes ainda dele ser crucificado, no seu ministério de ensino, ele lavou os pés dos apóstolos. Os pés que têm contato com o chão, que é a parte suja, que era tratado assim, que era o que tinha que pelo menos ser lavado, quando alguém chegava numa casa, né? Isso era um sinal de educação e de cuidado. Era dado água para a pessoa se lavar os próprios pés. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, para dizer para eles: eu sou Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e não tem nenhum problema eu lavar o pé de vocês. Vai ter problema entre vocês fazerem isso? Tem, mas não é para ter, porque Jesus disse que isso não é, nenhum decréscimo. Maior é aquele que tem o que oferecer, é aquele que dá. Maior é aquele que serve os outros. Ninguém é tão pobre que não pode servir ao outro, dar um pouco de atenção, dar carinho. Ninguém é tão pobre que não pode ajudar os outros. E o contrário é verdadeiro também, né?
Ninguém é tão rico que tenha tudo, que não precise de ninguém. O tão rico, às vezes ele é tão rico que ele só tem dinheiro, como diz já um provérbio popular assim. Quando ele tem só dinheiro, pobre homem que é, pobre pessoa que é, não tem mais nada. Especialmente amigos, especialmente pessoas que o querem bem. Meus irmãos, esse é o nosso intuito, lendo a palavra do Senhor, lembrando do batismo de Jesus Cristo, o que ele significou e significa para nós, mas especialmente lembrando a missão que ele deixou para nós, por parte das palavras de Jesus Cristo, no ato aqui de Paulo, diante das pessoas. E o finalzinho do texto fala que o grupo lá era umas 12 pessoas, né? Eram ao todo uns 12 homens. Não significa nesse momento aqui que 12 seja um número fatal, que tenha uma explicação para ser 12. Podia ser 11, podia ser 13, eram uns 12. Mas era um grupo pequeno então, concorda? Era um grupo pequeno de pessoas. O grande Paulo, que pregava para multidões, né, ele parou para ensinar 12 pessoas. Olha, vocês não ouviram então o que tem que ouvir ainda. Vou ensinar vocês, vou falar com vocês. E vou batizar vocês. Vocês são importantes no reino de Deus. Cada um de nós, irmãos, é essa peça especial nas mãos do Criador. Nós fazemos parte de um mapa, de uma obra-prima feita por Deus. E Ele nos quer naquele lugar mesmo, que a gente nem às vezes sabe ou às vezes concorda. Mas é lá o melhor lugar que a gente vai ficar. Quando a moldura estiver toda pronta, todos tiverem sido chamados, todos tiverem seus lugares ajustados nessa grande obra de Deus, nós vamos nos sentir muito mais completos, nós vamos nos sentir muito mais inteiros, e nós vamos estar ligados nessa grande tela ao próprio Criador dela, ao nosso Criador, que é o próprio Deus. Que assim Deus nos abençoe, por meio da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus faça realmente refugir em nós, brilhar em nós a vontade de Deus para as nossas vidas, os dons que Ele tem para as nossas vidas. Que a gente ouvindo a voz de Deus, a gente não se cale, não se esqueça da grande missão de Deus para as nossas vidas, que é multiplicar isso, ensinar aquilo que a gente aprendeu. A gente sempre fala isso, não precisamos todos aqui de grandes cursos e treinamentos. O maior livro de estudo nós já temos acesso físico, digital, né, áudio, para poder acompanhar. Já temos o livro que nós precisamos. Mesmo que a gente não consiga ler, a gente pode ouvir as pessoas lerem para a gente. E isso basta. A palavra de Deus chegando aos corações, é ela que transforma. Não é a nossa forma bonita de falar, eloquente de falar. Lembrando mais uma vez de um servo de Deus, Moisés, um grande homem, a fé judaica para nós também, cristãos, disse que diante de Deus que não seria capacitado, porque nem conseguia falar direito. Para Deus isso não fez diferença. Ele sabia ler, mas não sabia falar para os outros, transmitir para os outros. Não fez diferença. Isso não foi nenhum aspecto, nem nada importante para Deus. Deus usou e pronto. Que Deus use a tua vida. Que Deus use você, onde você está, do seu jeito. Que Ele use a tua vida para falar dele para as pessoas. Para as pessoas verem Deus na tua vida, do jeito que você vive, do jeito que eu vivo. Que o nosso testemunho seja realmente agradável diante de Deus continuamente. Amém. Deus seja louvado. Vamos colocar em pé. Estaremos orando e já nos preparando para o encerramento. Senhor nosso Deus e Pai, grande Senhor é o teu nome. Senhor, ouvindo a tua palavra, lendo o que o Senhor nos deixou, Pai, de registro das ações dos teus filhos, dos teus servos, como Apolo, como Paulo, como João, como tantos outros, ó Pai. Nós sabemos que nós também fazemos parte dessa grande obra do Senhor, a criação. Nós somos salvos para fazer parte desse grande quadro pintado pelo Senhor. O Senhor que é o artista supremo e que nos trouxe a fazer parte desse grande monumento, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, sim.
Usa, Pai, que nós sejamos úteis, Deus, nessa causa do Senhor. E permite, Senhor, que as pessoas que convivem conosco também venham a ser abençoadas pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nos mantém, Deus amado, animados, ó Deus, todos os dias, que a Tua esperança, pelas Tuas misericórdias, se renove no nosso coração a cada manhã, ó Deus. A Tua palavra assim nos assegura, por isso nós pedimos, ó Pai, não nos deixe, Senhor, nos afastar da Tua vontade, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que vive em nós, nos fortalece para que nós tenhamos a energia e a ousadia de vivermos intensamente, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que as paixões, ó Senhor, não nos dominem, ó Deus. Que nada nessa terra tire o brilho da majestade do Senhor dos nossos olhos. Que o amor, ó Pai, da nossa parte para com todos à nossa volta, seja realmente um canal de bênção. A nossa vida seja um canal de bênção para todas as pessoas, ó Deus. Que nós tenhamos benignidade, desejos bons, tenhamos bondade, Senhor, atos bons, mostrando a Tua presença na nossa vida, a presença do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Nos colocamos como Teus servos, ó Deus. E se ainda nesse momento, ó Pai, algum de nós ainda não tem essa luz brilhando no coração, Pai, em nome de Jesus, brilha, Senhor, o Teu Espírito na vida de cada um. Faz-nos, ó Pai, ouvir e compreender o Teu grande amor, o Teu grande cuidado para com cada um de nós. Que o Teu reino venha, que nós vivamos, ó Pai, as Tuas leis aqui nessa terra, e especialmente a lei do amor, o amor ao Senhor e o amor ao próximo. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade livre que temos de cultuar ao Senhor, de propagar, ó Deus, a fé que o Senhor colocou no nosso coração. Que sejamos úteis, ó Deus, a Tua causa aqui nessa terra. É o que nós pedimos. Abençoa, Pai, a nossa vizinhança aqui desse templo, na Vila Operária. Aquele acidente de trânsito, Pai, que aconteceu há pouco aqui, próximo de nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Tanto cura, Pai, para aquelas pessoas que estão envolvidas, que eles possam, Senhor, ser restabelecidos, ó Deus. E como dissemos também, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, se eles ainda não Te conhecem, ó Pai, que a Tua palavra chegue até eles, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, usa os Teus servos, ó Pai, para que a Tua palavra chegue àqueles corações e que eles tenham a oportunidade, ó Pai, se ainda não Te conhecem, de conhecerem a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos vizinhos, ó Deus, as nossas casas, que em nome de Jesus, ó Deus, eles também tenham os seus corações quebrantados, que eles também possam perceber como a vida sem o Senhor não é vida, que somente no Senhor existe graça, existe alegria, existe paz. Que nós sejamos, ó Pai, esses que vão pregar, que vão compartilhar, que vão falar do Senhor para eles. Usa nas nossas vidas, Pai, quebra as barreiras em nome de Jesus. Talvez alguma barreira, Senhor, que nos afasta por algum motivo, por algum horário, por alguma indisposição, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua missão em nossas vidas seja cumprida. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar também de fazer a Tua vontade, e que almas sejam salvas para Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre.